Hoje Pode, com Marcelo Abud. O que veio primeiro? A história de que podcasts são bons para nos acompanhar no momento em que lavamos a louça? Ou será que foi a ideia de que lavar louça é um bom momento para contar e ouvir boas histórias? Bem, eu não tenho a resposta a essa dúvida cruel. Mas o que eu sei é que desde 2018 o canal Histórias de Terapia compartilha histórias de vida de pessoas reais enquanto elas lavam louça. Isso no canal do YouTube Terapia, com vídeos emocionantes e que são muito inspiradores. Bem, mas se estamos falando de escuta, então o podcast cai como uma luva nessa história. E desde 1º de junho deste ano, o jornalista Lucas Galdino e o radialista Alexandre Simone levaram as histórias de terapia para o podcast, que se transformou em Histórias para Ouvir Lavando Louça. Se a gente tem uma certeza nessa vida, é que vai ter louça para lavar na pia. E aí, como transformar essa atividade numa coisa mais leve de se fazer? Foi aí que eu e o Ale tivemos a ideia de criar o podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça. E se aqui nos vídeos do canal você assistia as pessoas lavando louça enquanto contava a sua história, agora as coisas vão se inverter. É você que vai dar uma geral na cozinha enquanto ouve uma história super interessante. Um detalhe interessante e que diferencia o trabalho de Lucas e Alexandre é o fato deles respeitarem a linguagem de cada meio em que as histórias são contadas. Por isso, as histórias dos podcasts são bem diferentes daquelas que estão nos vídeos. Não tanto no conteúdo, mas realmente na forma de transmitir essas boas narrativas. Para você ter uma ideia do que vai encontrar no podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça, acompanhe esse trailer que foi feito na estreia do podcast pelos criadores do canal. O médico falou que ele tinha só mais 2 anos de vida. A única coisa que nós tínhamos de real era a vida. E a gente ia se focar nela. O que ela podia nos dar? A vida foi maravilhosa. Eu não tenho dúvidas disso, porque me deu a oportunidade de viver o grande amor da minha vida. E assim, dentro do carro eu gritei. Falei, gente, né? Que monte de homem jogando, bebendo. Falei, vocês conhecem a pessoa? E falei o nome da mãe biológica. E aí um rapaz levantou a mão e falou, é minha mãe. E aí minha filha começou a chorar. E eu falei, bom, agora vai acontecer, elas vão se encontrar. Alexandre e Lucas definem as histórias que contam como uma forma de gerar uma relação afetiva entre quem fala e quem ouve as histórias. Segundo eles, o terapia é como aquela macarronada de domingo ou um encontro entre amigos que sempre termina na pia com as pessoas lavando louça e refletindo sobre a vida. O podcast Histórias para Ouvir Lavando Louça está nas principais plataformas de streaming de áudio: Spotify, Deezer, Orelo, além do YouTube. O canal do YouTube Terapia também tem uma playlist com os podcasts e o site historiasdeterapia.com/podcast. Pode escutar que eu tenho certeza que você vai gostar, se divertir, se emocionar e principalmente se envolver com essas histórias de terapia. Semana que vem eu volto com mais descobertas feitas enquanto lavo louça. Afinal de contas, há podcasts para todos os momentos do dia na Podosfera, o incrível universo dos podcasts. Até lá! Não tem preço, acho que a melhor coisa que eu poderia ter na vida conquistado é ver a minha mãe ser uma pessoa livre e esbanjar esse sorriso que é lindo, né, dela. Histórias para Ouvir Lavando Louça, um podcast do Terapia.